Sejam bem-vindos ao Museu do Mar nessa tarde de hoje. É um prazer novamente estar aqui com vocês e contar com a presença e a participação de vocês nessa 19ª edição, da Primavera dos Museus, que muito felizmente casa perfeitamente com as propostas e as temáticas do Museu do Mar, que trata exatamente sobre museus e mudanças climáticas. E como nós, enquanto instituição de poder, enquanto instituição museológica, tem e pode promover ações que tragam cada vez mais a conscientização em relação à cultura oceânica e à usabilidade de tudo aquilo que o planeta ele nos provém. Então as meninas pediram para eu começar com a minha apresentação. Eu sou Vanusa Flor, sou bacharel em museologia pela UFRB, especialista em coordenação pedagógica e didática e metodologia do ensino da educação básica e no ensino superior, e mestre em patrimônio e comunicação em museologia pela UFBA. Hoje estou produtora cultural do Grupo de Arte Popular A Pombagem, professora, coordenadora e museóloga aqui do Museu do Mar. Reiterando que é só um prazer, mais uma vez, contar com a presença e a participação de todos vocês. E apesar de estar sinalizado ali como palestra, eu não gosto muito desse processo meio autocrático de gestão da informação, não. Gosto de fazer com que a informação circule e não só informação. Gosto também de ouvir vocês e da gente fazendo esse processo de construção coletiva. Afinal de contas, não tem como a gente falar de museus e educação sem pensar, antes de todas as coisas, na construção desse conhecimento. E dentro desse contexto eu já vou puxar um pouquinho a fala do pescador Ari, porque me senti muito representada no bate-papo que o senhor iniciou aqui na tarde de hoje, porque eu sou da região de Itapuã. Minha família toda é ali da Gil do Pistolato, pertinho ali da Vila Militar. E ao ouvir as suas histórias, o senhor falando a respeito das espécies de peixe, dos processos de pesca, me remeteu muito às histórias que meu pai contava da infância dele e desse processo, de enquanto adolescente, aproveitar e curtir um pouquinho desse território. E trazendo a sua fala para dentro do contexto acadêmico, o Peter Van Mensch, que é o maior teórico em iniciação científica, diz que todo conhecimento acadêmico ele nasce no senso comum. Então, tudo que é produzido pelas grandes universidades, pelos grandes cientistas, tem como princípio e como objetivo melhorar a qualidade de vida de todos e trazer cada vez mais clareza às informações que muitas vezes estão pertinho aqui da gente, mas por não tomarmos posse do nosso território, não conhecemos toda a riqueza cultural que está ali envolvida no processo, tá bom? Dentro desse contexto, então, vou pedir para vocês descongelarem a tela para a gente iniciar o nosso bate-papo. A proposta de hoje é falar um pouquinho sobre as ações educacionais e educativas e de interação entre a educação básica, a educação que vem lá desde os anos iniciais do ensino fundamental até o IGES, o ensino médio, ao que a gente vê na academia e no curso de museologia como educação patrimonial e educação museal. E dessa vez eu trouxe um pouquinho de diferença do objeto de estudo. Normalmente eu costumo trazer museus populares, museus comunitários, para trazer ainda mais, com uma mais assertividade, nessa informação de que a construção do conhecimento ela é coletiva e é para todos. Então, para a gente atender a demanda da nossa 19ª Primavera dos Museus, eu trouxe o Museu do Mar como exemplo e como objeto de estudo para o bate-papo de hoje aqui dessa tarde. Ixi. É no tempo dele. Prontinho, porque como ele está online, é só para ver se a tela já estava ok. Perfeito. O Museu do Mar Aleixo Belov, ele se enquadra enquanto tipologia de museu como museu náutico. E tem principalmente elementos que remontam a memórias e as experiências do Aleixo Belov durante suas viagens e suas expedições. Mas antes da gente falar especificamente sobre o museu, o que vocês acreditam que seja essencial para a constituição de uma instituição museológica? História. Mostrar algo interessante, ter algo interessante para mostrar.
Prontinho. E para mostrar para quem? Qual seria o público desse museu? Seria a população, mas quem busca o conhecimento também, né? De poder vir a museu, porque nem todo mundo tem esse hábito de frequentar. Muito bom. Muito, muito bom. E só na sua fala a gente tem 2 pontos. Primeira, o museu ela é uma instituição de poder e é uma instituição elitizada, onde a grande maioria das pessoas acredita que não deve ou não pode acessar. E a gente sempre fala que o museu ele é construído e institucionalizado para atender a necessidade de uma comunidade. E qual é a comunidade principal que o museu deve alcançar? A comunidade de seu entorno, o território no qual ele está instaurado. Mas, assim como em diversas instituições museológicas, essa não é a realidade do Museu do Mar Aleixo-Belov. A grande maioria do nosso público hoje é composto por estudantes de rede pública de ensino, de rede privada de ensino, pesquisadores e grupos dentro desse contexto. A comunidade do Santo Antônio Além do Carmo ainda tem um certo receio por enxergar o museu enquanto instituição elitizada, em sentir ideologicamente uma dificuldade de acessibilidade. Significa que o museu seja inacessível? Não, muito pelo contrário. Principalmente o Museu do Mar Aleixo-Belov possui uma política muito flexível de bilheteria e na quarta-feira é dia de gratuidade. E percebam, o Museu do Mar, ele é um museu náutico e tem as temáticas em relação ao mar. Mas quando vocês olham o nosso catálogo de oficinas e de palestras, é somente sobre essa temática que nós tratamos? Muito pelo contrário. O Museu do Mar Aleixo-Belov, ele se importa e se incomoda com essa ideologia de ter o museu enquanto instituição para guardar apenas a memória. E a memória elitizada ainda é tido o museu como espaço de guarda, mas é apenas guarda? Muito pelo contrário. Nós nos ocupamos com a comunicação, com a transmissão dessas informações. E as informações apenas sobre as peças que estão expostas em nossas vitrines? Também não, mas principalmente das pessoas que constroem esse processo coletivamente. Então, as falas populares, as falas de pescadores, as falas de estudantes, as falas dos grupos náuticos, todas essas memórias e todas essas histórias é o que compõe o imaginário e o ideológico do Museu do Mar Aleixo-Belov. E o processo de exposição e de comunicação museológica se ocupa em cada vez mais aproximar a entidade Museu do Mar Aleixo-Belov com os grupos educacionais que vão cada vez mais ressignificar e tornar acessível essas informações ao público comum. Dentro desse contexto, eu trago para vocês que nós vivemos em tempos de intensas transformações sociais, culturais e ambientais. E os desafios do século XXI exigem novas formas de pensar e de agir. Afinal de contas, a gente não pode acreditar mais que não devemos ocupar os espaços, ou que a produção de conhecimento deve atender exclusivamente a um público específico ou ser produzido apenas para esse público específico. A educação se ocupa e se incomoda com a divulgação científica, com a popularização da ciência. E por falar em popularização da ciência, eu preciso utilizar uma linguagem clara, assertiva e de fácil entendimento. De que adianta produzir conhecimento que apenas um único público vai conseguir acessar? Não é assertivo. Então, a transformação e cada vez mais o advento tecnológico se propõe a tornar acessível ao grande público as informações e os processos que são produzidos pelas instituições museológicas. Então, a museologia ela deixou de dialogar apenas consigo mesma, enquanto ciência interdisciplinar se ocupa de diversas outras linguagens e didáticas para tornar o seu conhecimento cada vez mais acessível. Em especial pela museologia ser uma ciência social aplicada. Então, além de ser uma ciência social que se ocupa com o entorno, que se ocupa com o coletivo, ela precisa ser aplicada. Isso precisa ser provado, ser factível e ser executado. Como nós fazemos aqui, exatamente com as nossas oficinas, os nossos cursos, as nossas palestras, que atendem a um público amplo e vasto de temáticas. E ainda dentro desse contexto, os museus não são apenas guardiões do passado. Sabe aquela música de que quem vive de passado é museu? Quando vocês entram no Museu do Mar, vocês sentem o passado aqui? Não. Nós temos a história, a memória, os desejos e os sonhos de Aleixo-Belov intrincados em cada uma das peças de exposição desta instituição. Mas, além disso, o museu ele vive de presente.
ele produz para as pessoas que estão aqui e agora consumindo esse conteúdo, se apropriando dessas informações. Sendo assim, a gente pode dizer que o museu ele é um espaço de produção de conhecimento, não é? É somente a escola? É só a sala de aula? Não, então as instituições museológicas, elas também se enquadram dentro desse princípio e principalmente a se ocupar com a produtividade viva, com produzir para agora, para as pessoas que vão usufruir desses bens móveis e também imóveis. Então as conexões vivas são vividas através de visitas mediadas a essas instituições que conectam os públicos diversos com a ciência e a cultura oceânica, criando pontes entre conhecimento e experiência. Lembram a ciência social aplicada? É onde a experiência entra, é onde ela pode ser vivida, ser tocada, ganha corpo físico. O processo de troca de saberes nas instituições museológicas ocorre principalmente onde os nossos mediadores e onde nós, enquanto pessoas, aprendemos tanto quanto ensinamos durante uma visitação museológica. E esse processo ele não acontece somente aqui no museu. No ambiente de sala de aula é exatamente a mesma coisa. Nenhum professor é detentor de todo conhecimento. Se o conhecimento ele vem do senso comum, se o conhecimento acadêmico, o conhecimento científico, ele bebe dessa fonte, como que um professor vai dizer que ele não vai aprender com seus alunos? Vai se apropriar apenas de um ego de seu detentor do poder e vai somente transmitir conhecimento? Afinal de contas, em pleno 2025, após o advento tecnológico que ocorreu principalmente com a pandemia, onde os nossos jovens são viciados em tecnologia e em acesso rápido e imediato a informações sem ter um processo de criticizar, de analisar e de interpretar as informações antes de reproduzir, vai caber ao professor se colocar enquanto detentor do poder, detentor do conhecimento e não proporcionalizar a troca? Jamais. Então, cabe a uma instituição museal assumir esse mesmo lugar e não produzir coletivamente? Jamais. Cada mediador do Museu do Mar Aleixo Belov tem uma didática diferente. Cada mediador do Museu do Mar Aleixo Belov atende a uma demanda específica de um público, porque nós acreditamos que a acessibilidade é também fazer com que a comunicação e com que a informação chegue a todas as pessoas. E aqui a gente atende desde criancinhas de 3 anos com mediação, né, o nosso Henrique maravilhoso aqui, principalmente atende o público do CIMEI. Trazemos materiais táteis onde é possível com que as crianças sintam, toquem as peças. Então a gente rompe com a museologia do não. Não pegue, não toque, não fale e tornamos o processo cada vez mais próximo do público, para que cada um consiga se apropriar. Quando a gente se apropria de algo, a gente cuida, não cuida? É possível guardar, proteger ou cuidar algo do qual a gente não conhece a importância? Não entende a relevância? Então a preservação pressupõe-se conhecer. Conhecer para preservar. E é esse um dos papéis que nós fazemos aqui. O acervo do Museu do Mar Aleixo Belov, vocês já visitaram o museu, acredito que já tenham visto a nossa exposição mediada por um dos nossos rapazes, um dos nossos mediadores, e conseguiram perceber que nós temos um acervo bem amplo. Então aqui nós temos coleções osteológicas, nós temos fauna malacológica, nós temos mapas, nós temos peças em madeira, tudo que diz a respeito das voltas ao mundo que o senhor Aleixo Belov deu, e que o conhecimento e a informação que ele conseguiu captar esses lugares, ele trouxe um pedacinho, um fragmentinho aqui para conseguir compartilhar com as pessoas da cidade de Salvador e, consequentemente, com o público que visita o museu. E cada uma dessas peças possui uma carga de informação gigantesca, sejam informações sobre as suas características físicas, né, as características intrínsecas, ou as características extrínsecas, que aí entra todo o processo de pesquisa, todo o processo de levantamento de informações sobre essas peças para ser possível compartilhar com vocês. Então, cada uma das peças do museu é um livro fechado, cheio de conhecimento, que pode e deve a qualquer momento ser aberto e essa informação ser compartilhada com o máximo de pessoas possíveis. Sendo assim, a educação ela precisa tocar e transformar.
A maioria das escolas cita em seus slogans que a educação, ela acolhe, ela forma e ela transforma. E por que transforma? Quando nós somos tocados por algo, a gente permanece igual? Nós aprendemos com essa pessoa, ressignificamos e por vezes produzimos algo novo. Então o poder de transformação da educação não é apenas a educação escolar. A educação doméstica também transforma. A educação museal também promove este processo. Sendo assim, as nossas experiências sensoriais, que foi o que eu falei com vocês, através das peças táteis, através do nosso tocador de búzios, do Museu do Mar Aleixo Belov, promove uma educação museal que vai além do visual, além do não. Não pegue, não toque, não faça. Todos os sentidos para criar conexões profundas e duradouras com o conhecimento oceânico. A acessibilidade exclusiva é um dos nossos principais focos, onde nós temos as visitas mediadas, audiodescrição em todas as nosso mobiliário e adaptações especiais que garantem que pessoas com deficiência tenham acesso ao pleno patrimônio marítimo. E, além disso, a nossa ocupação com o afeto. Porque o senhor Aleixo Belov, ele construiu o Museu do Mar e deu de presente para a cidade de Salvador através de uma relação afetiva. Quando vocês entraram no museu, vocês viram do lado direito, próximo à porta da saída, um texto que tem de senhor Aleixo falando a respeito do Três Marias, o museu do barco do mastro cortado. Então a afetividade, o carinho, o amor está presente em cada uma das peças e desde a constituição, desde a ideia de criação do museu, ela está enraizada aqui. E o que é que nós fazemos com as nossas coleções? Pensamos para despertar emoções, criar vínculos pessoais e gerar memórias significativas sobre a nossa relação com o mar. O Mário Chagas, ele diz que museus são feitos de pessoas e para pessoas. São lugares de encontros, confrontos e encantos. E é exatamente por isso que aqui a gente promove momentos como esses. Roda de conversas, oficinas, palestras, discursos, diálogos. E não só no museu, mas também no espaço da Fundação, que fica logo aqui, na rua direita da instituição, trazendo cada vez mais um catálogo de atividades acessível, assertiva, e que promovem a difusão do conhecimento oceânico, a difusão da cultura marítima, da cultura náutica, para que as pessoas que visitem a instituição consigam vislumbrar em sua totalidade aquilo que Aleixo Belov pensou para a cidade de Salvador e, consequentemente, para o próprio Museu do Mar. Quando a gente fala de sustentabilidade ativa, né, o que eu falei para vocês que está vinculado diretamente às ações do museu com o tema da Primavera dos Museus, é por perceber que apenas falar não promove tanto conhecimento, não traz tanta informação como, por vezes, colocar a mão na massa. O aprender a fazer fazendo, o contribuir, o socializar, o produzir juntos, coletivamente. Então, o museu, ele sai de suas quatro paredes, começa a ocupar a rua, começa a ocupar as praças, começa a ocupar as instituições escolares para levar cada vez mais esse conhecimento. E dentro desse contexto, no último sábado, nós participamos de 2 ações de limpeza de praia e de conscientização, né, quanto à quantidade de plásticos de uso único são consumidos nesses espaços. E por mais que existam projetos de lei que proíbem, por exemplo, a utilização de canudos plásticos em áreas vizinhas às praias, essa utilização continua existindo e por mais que a gente continue produzindo conhecimento, nos comunicando a respeito desse conhecimento, percebe-se que momentos como esse cada vez mais são não somente necessários, mas essenciais para que a informação gire e que, de fato, a galerinha que está vindo depois da minha geração, que já vem depois de outra geração, consiga tocar adiante essas mesmas ideias e ocupar espaços como este, fazendo as mesmas coisas e ainda mais do que a gente produz aqui. A instituição museal, ela se ocupa muito com o processo de resistência. E por que resistência? Eu comecei falando para vocês que o museu é uma instituição de poder e que por vezes as pessoas não conseguem ou têm receio de acessar essas instituições por não se sentirem pertencentes a ela. Mas afinal de contas, qual comunidade nos circunda? Qual
comunidade nós desejamos alcançar? Quem são essas pessoas? Se é necessário conhecer para preservar, e se nós temos a intenção de colocar o nome, não só do Museu do Mar, mas de qualquer outra instituição museológica à frente no mundo, é necessário que a própria instituição também conheça o seu público, conheça as pessoas que o visitam, escute essas demandas e comece a pensar de gente para gente, de produzir de pessoas para pessoas. Foi assim que nós conseguimos chegar até hoje com um catálogo de atividades tão diverso, tão vasto e tão descentralizado dos grandes centros de poder. Então, questionar o consumismo acelerado e propor formas mais conscientes de relacionamento com os recursos oceânicos é um dos nossos princípios, é um dos nossos maiores objetivos. E dentro desse contexto, a gente trabalha com cursos náuticos, trabalhamos com sustentabilidade, trabalhamos com moda circular. E aproveitando a oportunidade, já gostaria de convidar todos vocês para o evento que a gente vai ter lá na Fundação amanhã, que é o evento de troca. Então, vocês trazem uma peça de roupas ou no nosso bazar e fazem a troca dessa peça por uma outra peça, promovendo o processo de moda circular muito assertiva e muito enriquecedora para todos. Nós trabalhamos também sobre 3 fontes. O acolhimento, que é o entender e o recepcionar todos esses públicos e fazer com que cada uma dessas pessoas, em suas particularidades, em suas diferenças, se sintam pertencentes nesses espaços. A provocação, que é o desafiar perspectivas estabelecidas e incentivar o pensamento crítico sobre questões contemporâneas, e esse é o nosso maior desafio em uma era onde a informação ela é tão fluida, ela é tão rápida. Como desenvolver o senso crítico das nossas crianças? Como provocar os adolescentes que sentam nessas cadeiras onde vocês estão para fazê-los se fixar no que nós estamos falando ou no que de fato a estrutura tem a prover e desconectá-los dos seus telefones celulares? E o ponto da transformação, que é o catalisar essas mudanças pessoais e coletivas através do encontro com conhecimentos e com a cultura. E dentro desse contexto eu sempre costumo citar o Paulo Freire, onde ele diz que a educação não transforma o mundo, ela muda as pessoas. E são as pessoas quem transformam o mundo. Nós somos esses agentes de poder. Então, cabe a cada um de nós, através de iniciativas, sejam grandes ou sejam pequenas, fazer a sua parte para promover a transformação. Até porque não existe transformação grande e nem transformação pequena. Se cada um fizer a sua parte, a colheita ela é sempre maior. Aqui nós utilizamos muito o mar como metáfora para aquilo que é vasto, profundo, fonte inesgotável de vida, de conhecimento, de informação, espaço de troca, de resistência e de resiliência também. E além disso, como espaço de fluxo, onde os museus podem ser vistos como territórios dinâmicos de movimento, encontro e descoberta contínua. Trouxe aqui para vocês hoje o Museu do Mar como exemplo para as ações que vinculam educação e museologia, mas diversas outras tipologias de museus podem também ser citadas e, principalmente, trabalham dentro desse mesmo contexto. A educação, ela não produz para si só. A museologia também não produz para si só. É o elo entre essas duas ciências que são interdisciplinares que fazem com que a gente consiga desenvolver cada vez mais conhecimento, produzir cada vez mais conteúdo e trabalhar com a popularização da ciência, seja essa ciência acadêmica, científica, ou seja o conhecimento popular, a cultura popular, aquilo que é de base, aquilo que é nosso e que ninguém jamais vai conseguir tirar da gente. E era o que eu tinha pensado em conversar com vocês hoje. Mais uma vez, muito obrigada. E eu abro esse espaço agora para dúvidas, perguntas ou questionamentos. Pode falar? Pode, vou desligar o microfone. Uma coisa que eu trabalho com alunos do ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. Ah, maravilha. Então, assim, é muito difícil, como você falou, levar os alunos para o museu. Eu mesmo levo na minha escola, mas com muita dificuldade. A gente, infelizmente, na escola pública, a gente não tem recurso. Verba, né? Não tem recurso nenhum para poder, nenhum ônibus, né? Para poder, a principal dificuldade é o ônibus. Eu consigo um ônibus social, eu pego e levo os alunos, né? Levo lá na colônia também para conhecer.
E levo também nos museus, porque como eu moro muito distante, né, lá em Itapuã, para trazer aqui para o Pelourinho, até para esse museu que eu gostei de conhecer, né, que tive a oportunidade de estar aí também, se possível, meus alunos. Mas essa grande dificuldade, sabe, ainda nossos governantes ainda não se atentaram para a importância que tem esse mundo do museu, né? Porque são novos conhecimentos. Então, por mais que você mostre no livro, você pessoalmente é outra coisa. E isso é importantíssimo. Eu tenho vários alunos que eles depois dizem, professora, foi a única vez que eu fui no museu, foi quando você me levou. A escola levou. Entendeu? Então, assim, é muito triste, né? Essa elitização do conhecimento que você falou. Então, infelizmente, eu acho que ainda tem um grande desafio e esperando, né, que nossos políticos tenham essa visão, né, de que você pode, que a mudança vem de lá de baixo, né, do ensino fundamental 1, né? Exato. Não é só, às vezes eu falo muito do ensino médio, né? Ensino médio, não está chegando nem para o ensino médio e também está chegando lá para o ensino fundamental. Então, espero que também, como você falou, né, o museu está com essa proposta, né, e que talvez consiga também, né, o transporte para algumas, não se não for sempre, mas de vez em quando, ter um ônibus social para pelo menos uma visitação, escolher algumas escolas, porque para aquela criança, para aquele adolescente, é muito rico. Vai ser o melhor presente da vida dele. Vai ser não, será. E por que eu digo para a senhora que será? Pensando exatamente nessas iniciativas individuais, o Museu do Mar já tinha percebido essa dificuldade de acessibilidade, porque por mais que o ingresso seja gratuito para estudantes das escolas públicas, a logística de transporte de lanche ela é um pouco complexa. Então, o que foi que nós prometemos? Ana, eu já vou dar spoiler, tá? Para o ano que vem, nós já temos aprovado para execução um projeto que se chama Da Escola para o Museu. E o projeto da Escola para o Museu do Museu do Mar, ele promove exatamente isso que a senhora trouxe. Todo o processo de logística, que é a pré-produção, antes dos alunos de fato chegarem aqui na instituição. Então, nesse projeto está proposto o ônibus, nesse projeto tem proposto um kit pedagógico para essas crianças, com a linguagem adaptada e apropriada para eles, e também o lanche, que também está incluso. Então, além do transporte e o lanche, eles vão levar esse material para continuar produzindo em suas residências, né? É importante a gente sempre ressaltar esse processo de escuta e de conseguir atender as demandas da população e do público que nos visita. Então, essa gera uma inquietação, porque o museu ele quer público. O conhecimento que está guardado aqui não vai servir de nada se continuar preso dentro dessas 4 paredes. E como que ele sai? Como que a educação funciona? Onde é que ela gira? E gira de forma viva e ávida por conhecimento? Dentro da sala de aula. Eu também sou professora do Fundamental, anos finais e do ensino médio, e entendo perfeitamente a fala da senhora. Quando a gente tira os alunos do ambiente das 4 paredes de uma sala de aula, é como fosse um boom de informação na cabecinha deles. E essas informações continuam circulando durante o território por muito e muito tempo. E faz com que o que foi aprendido com eles seja socializado ainda mais. Então, quando eu disse para a senhora que será, é que para o início do ano que vem já está previsto e assim faremos. Eu vou falando meu nome ali na lei. Alguém mais? Não? Prontinho então, gente. Eu agradeço a presença e a participação de todos, tá bom? Encerro aqui a minha fala e daqui a pouquinho nós teremos mais uma ação nessa tarde de hoje, tá bom? Então, mais 5 minutinhos, meninas. Fiquem à vontade, daqui a 5 minutinhos retornamos.